No que você precisaria se transformar para finalmente aprender a crescer? Às vezes, a gente não amadurece com o tempo. Amadurece quando é forçado a enxergar o que sempre evitou. Irmão Urso é sobre esse tipo de transformação. À primeira vista, parece ser só uma história de um garoto que foi transformado em animal. Mas é sobre um menino que precisou deixar de ser um monstro. O filme nos conta a história de Kenai, um rapaz impulsivo, orgulhoso e imaturo que quer provar seu valor como homem. Porém, ao completar a idade para finalmente passar pelo ritual de passagem, que em sua cultura representa o seu legado, o seu propósito e a sua definição, ele recebe o totem do urso, símbolo do amor. E naquele instante, ele sente como se tivesse recebido algo pequeno demais, porque para ele, amar não parecia força, parecia fraqueza, pois ele queria ser comparado aos irmãos, o mais velho Sitka, que tinha um significando liderança, e seu irmão do meio Denari, com o símbolo da sabedoria. Pouco tempo depois, um novo problema aparece quando a cesta de peixes que ele e seus irmãos tinham pescado mais cedo tinha se soltado e agora estava destruída e tinha sido levada por um urso. Tomado pela raiva, o Kenai persegue o animal. E nesse confronto, após estarem sem saída, Sitka se sacrifica para salvar seus irmãos. Sitka! 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 Demais, tem que segurar! Sitka! Sitka, cadê você? Sitka! E com a perda, Kenai é consumido pela dor e pelo ódio e busca por vingança, renegando seu totem, o qual deveria guiar suas ações, e vai atrás daquele que acredita ser o responsável, chamando de justiça o que no fundo era o seu orgulho o cegando e o tornando incapaz de aceitar a própria culpa, porque aceitar que o urso não era o culpado significaria encarar que a perda do irmão também carregava o peso das suas escolhas. Ao matar o animal, ele é reprovado por seus ancestrais. Afinal, ele tirou a vida de um ser inocente que a princípio só estava procurando comida e que estava apenas tentando se proteger. E então recebe a punição dos espíritos, que o transformam em um urso como lição. Justamente o animal que ele havia julgado, culpado e odiado. Não como castigo, mas como convite. Confuso em seu novo corpo e perdido na floresta, Kenai conhece Koda, um filhote de urso falante, inocente, carente e otimista que estava procurando a mãe. Após a insistência para que ficassem juntos, Kenai aceita acompanhar o filhote em sua jornada, não por reconhecer que ali havia uma criança indefesa, mas porque, indo até o encontro anual dos ursos, tinha a esperança de chegar na montanha onde as luzes mágicas de seus ancestrais poderiam converter o seu estado e o fazer retornar a ser um humano. Kenai pensa apenas em si, no seu problema e julga tudo aquilo como injusto. Durante a jornada, Kenai, mesmo relutante, se abre para receber Koda, e ali começam a ter um vínculo de irmandade. Só que no caminho, Denari, seu irmão, que se encontrava em um estado deplorável, o perseguia, pois ele acreditava que o urso que ele viu quando seu irmão caçula desapareceu foi o culpado pelo que ele acredita ser a morte do irmão. Ao ver os olhos de Denari consumido pelo ódio, o Kenai passa a se enxergar nas ações do irmão, e percebe que as atitudes que eles estavam tendo eram irracionais, que gerariam um ciclo sem fim. E em conversas com Koda, Kenai, sempre egoísta e imaturo, agindo com certo desdém, ainda sem reconhecer que o que levou àquela situação tinha sido suas próprias atitudes, diz que quem havia tirado a vida de seu irmão era um monstro. Meu irmão é um espírito. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. O que aconteceu com ele? Ele foi morto por um monstro. E aqui, a gente aprende junto com ele que cada história tem mais de um lado. Olha só, esses monstros são de assustar. Principalmente com essas lanças. Pela primeira vez, trocando a perspectiva, Kenai enxerga que aquilo que ele mais odiava no outro era exatamente o que o outro temia nele. E percebe que cada um tem a sua realidade, e agindo pelas próprias emoções, sem pensar nas consequências,
o transformava naquilo que ele julgava, um monstro. Kenai começa sua construção de maturidade ao sentir na pele o impacto de suas ações. E durante esse processo com Koda, ele se permite entender, conhecer, a viver de um jeito que não conhecia. E ao chegar no encontro anual dos ursos, Kenai sente uma sensação diferente. Ele vivia em uma tribo, ele tinha uma família e amigos, mas ali ele se sentiu pertencente de alguma forma. E mesmo estando fora do seu verdadeiro corpo, ele percebe que tem beleza ali. Havia harmonia, simplicidade, felicidade e paz. Estando em um ambiente que nunca imaginou, ele criou novas amizades que nunca faria em outra situação. Vivenciou coisas que nunca iria se permitir se não estivesse nessa perspectiva. E em uma dinâmica de compartilhar histórias que viveram, Koda conta como sua mãe enfrentou monstros que a atacaram sem motivo, sendo que ela só estava se protegendo. E nesse momento, Kenai descobre que o urso que ele matou era a mãe de Koda. Nesse instante, a transformação acontece, não no corpo, na consciência. Tomado pela culpa, ele para finalmente refletir sobre tudo o que ele fez. E então, toma o primeiro passo para a maturidade. Ele escolhe confessar o seu erro ao invés de fugir. Agora ele quer enfrentar o problema, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Koda se sente perdido e assustado. Ele não entende de fato como tudo aconteceu, mas sente o peso de perder sua mãe pelas mãos de quem ele considerava o irmão. Irmão urso, eu gostaria de poder tudo consertar, mas a solução eu não consigo achar. Koda, eu fiz muita coisa ruim. Sua mãe não vai chegar. Por tudo aquilo que escondi, a culpa não tem fim. Eu imploro alguém que, por favor, afaste a dor de mim. E enquanto procurava Koda, seu irmão Denari, que cada vez se mostrava mais devastado, o encontra e avança para cima dele. Kenai, que não quer machucar o seu irmão, pede para que Sitka o ajudasse nesse momento. Ele grita por um irmão, mas quem aparece é o outro, que mesmo sabendo tudo o que Kenai fez, reconhece o amor que tem por ele e que não poderia deixá-lo. E em uma atitude de proteger Koda, Kenai se joga na frente da lança de Denari e aqui, Sitka finalmente aparece. Toma Kenai e devolve sua transformação. No fim, Kenai reconhece que o monstro que perseguia sempre foi ele. Que ódio gera mais dor. Que violência não termina sozinha, apenas muda de rosto. E quantas vezes não fazemos o mesmo? Quando algo dá errado, procuramos culpados. No outro, no mundo, na vida, em Deus. Mas quase nunca em nós. É mais fácil odiar do que assumir. Mais fácil atacar do que admitir que erramos. É mais fácil continuar o ciclo do que quebrá-lo. Ao reconhecer sua culpa, Kenai recebe a chance de voltar a ser humano. E existe uma poesia silenciosa aqui. Ele só recebe o convite para voltar a ser homem depois que ele finalmente aprende a ser humano. E ele recusa. Não como punição, mas como responsabilidade. Porque agora, a transformação não era mais sobre forma, era sobre consciência. Porque crescer aqui não é vencer, é sustentar o peso das próprias escolhas. É abrir mão do que se quer para proteger o que é certo. O filme termina dizendo: a história do menino que se transformou em homem ao se transformar em urso. Talvez a definição mais bonita de maturidade que a Disney já contou. Irmão Urso nos mostra de uma forma linda que empatia não é apenas sentir o que o outro sente, mas compreender que nossas ações têm consequências, mesmo quando não temos intenções ruins, e que nossas ações continuam vivendo no corpo, na memória e na dor de alguém. Refaz a gente pensar nossos julgamentos e preconceitos. Kenai julgava o outro sem conhecer, exatamente como fazemos com pessoas, grupos ou outras situações que não entendemos. E talvez seja isso que o filme realmente queira nos ensinar, que todos nós, em algum momento, já fomos o vilão da história de alguém, e reconhecer isso não nos diminui, nos transforma. Porque a base mais sólida não é parecer bom por fora, mas ter coragem para se reconstruir por dentro.
e que o amor, no fim, nos ensina a assumir nossos erros e a quebrar o ciclo.